Eu sou acadêmico de enfermagem Felipe Alves de Almeida, orientando da doutora Maria Jacirema Ferreira Gonçalves, e o nosso trabalho trata sobre a internação hospitalar por tuberculose e sua relação com o acesso à cobertura da atenção básica no estado do Amazonas. A tuberculose é um problema de saúde pública mundial, estimando-se que 1/3 da população do mundo esteja infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. Mediante esse cenário, a atenção básica é o nível de saúde estratégico para o manejo da doença, que seria diagnosticar, acompanhar, tratar e curar os casos. Então pensa-se que a falha nesse nível de atenção gera afogamento nos demais níveis e consequencia mais gastos para o setor público, maior índice de morbimortalidade entre os pacientes e maior risco à saúde do trabalhador. Então, o Amazonas, dentro do país, é um dos estados com índices mais elevados de incidência para tuberculose e para internação por tuberculose. Mediante tudo isso, o objetivo geral deste trabalho é identificar a relação entre a taxa de internação hospitalar por tuberculose e o acesso à cobertura da atenção básica no estado do Amazonas, no período de 2008 a 2018. Os específicos são identificar a tendência temporal da taxa de internação por TB, classificar os níveis da taxa de internação do acesso da cobertura da atenção básica nos municípios do Amazonas e relacionar a taxa de internação hospitalar por tuberculose com acesso à cobertura da atenção básica no estado do Amazonas, no período de 2008 a 2018. Este estudo, portanto, é um estudo epidemiológico retrospectivo do tipo painel, considerando os itens taxa de internação, acesso à atenção básica e cobertura da atenção básica. Para conseguirmos os dados, fomos até os sistemas de informação hospitalares para a taxa de internação, até a Secretaria de Atenção Primária à Saúde para a cobertura de atenção básica e até o Programa para a Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica, o PEMAC, para os dados do acesso à atenção básica. Os dados são referentes aos 62 municípios do Amazonas e foram divididos entre estado, capital e interior. Para a taxa de internação por tuberculose, buscamos os números de internações por TB ano, dividido pela população estimada no local ano, vezes 100 mil habitantes. A partir disso, fizemos a mediana e os quartis, e mediante os quartis foi-se qualificado, o primeiro quartil como baixo, o segundo e terceiro quartil como médio e o quarto quartil como alto. O acesso à atenção básica foi feito a partir do módulo 2 e módulo 3 do PEMAC. O módulo 2 referente à perspectiva dos profissionais e o 3 à perspectiva dos usuários. Também foi realizado mediana e quartis e qualificado o primeiro quartil como baixo, o segundo e terceiro quartil como médio e o quarto quartil como alto. Na cobertura foi feita os dados da cobertura foi feito a partir dos cálculos do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde fornece. E conforme a literatura foi qualificado, cobertura abaixo de 50% como baixa, entre 50% e 70% como média e acima de 70% como alta. Em seguida, com o coeficiente de relação de Spearman e o teste aqui quadrado de Pearson de Fischer, foi feita a relação entre esses três itens. No entanto, não foi encontrada relação estatística significativa entre a taxa de internação, cobertura e acesso à atenção básica. Por isso, optou-se pela análise descritiva dos dados. Além disso, a tendência temporal da taxa de internação foi feita a partir de regressão linear, considerando o p-valor inferior a 0,05%, com distribuição normal aleatória, sem vieses e sem a presença de valores aberrantes na série. Então, os resultados mostraram para a gente, no gráfico em azul, os dados do interior, no gráfico em laranja, os dados da capital. As colunas representando a cobertura e a linha representando a taxa de internação e a tendência dessa taxa de internação. O que foi observado é que no interior, naquilo que se tratava tanto a cobertura quanto a taxa de internação, ambos cresceram ao longo do tempo. Já na capital, ambos diminuíram, que foi o contrário daquilo que nós esperávamos. Afinal, nós esperávamos que onde a cobertura fosse alta, a taxa de internação diminuísse. E nós encontramos justamente o inverso. Onde uma estava alta, a outra também crescia. Além disso, quanto ao acesso, na maioria das respostas, foi qualificado como mediano, tanto na perspectiva dos profissionais quanto na perspectiva dos usuários, sendo as barras em azul representando o interior e as barras em laranja representando a capital. Em todos os cenários, na maioria dos casos, o acesso foi qualificado como mediano. Além disso, sendo assim no caso, nós concluímos com o nosso trabalho que não foi achado relação significativa entre a atenção básica e internação por tuberculose, sendo esse achado corroborado por outros estudos em outras regiões do país. Logo, a atenção básica não tem influenciado de forma eficaz no tratamento da tuberculose no Amazonas. Além disso,
foi levantado que, para entendermos melhor o cenário da tuberculose no estado do Amazonas, nós precisamos ver outros fatores, como fatores culturais e sociais, para podermos, assim, agir de forma eficaz em cima do problema da questão da tuberculose no nosso estado. Bem, essas são as nossas referências. Muito obrigado.